Naila Cumbi perdeu em tribunal para a família do Daigo Boy a guarda da sua filha. No meio disto tudo, enquanto ela diz ter sido acusada de fumadora de suruma, ela acusa Daigo Boy de consumir cocaína. E no meio da discussão inteira e deste julgamento todo, existe um nome que eu não esperava que fosse ser citado como conspirador contra a Naila Cumbi, que é o nome do Fred Josias. É uma vergonha ter um comunicador que faça isso, que entre em vidas privadas dessa forma para poder prejudicar e ajudar os outros. A função de um comunicador é continuar fazendo o seu trabalho e não se envolver em brigas de família. Mas infelizmente Fred Josias dizem ter sido citado em tribunal como alguém que entregou as provas materiais que ditassem que a Naila fosse consumidora das tais substâncias proibidas. Só que esta vitória é, por enquanto, vitória da família do Daigo Boy. No futuro, Naila poderá vencer este processo sem nunca precisar pisar o assoalho de um tribunal. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Este vídeo vai ser uma autêntica aula para todos aqueles que perderam os seus filhos de maneira injusta e indevida para pessoas, porque as pessoas quisessem que a coisa tivesse que ser tratada daquela forma. Neste vídeo você vai aprender muita coisa. Clica nesse like, inscreva-se e ativa o sino de notificações. Boladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Esta cidadã chama-se Naila Cumbi. Naila Cumbi antes não era assim. Naila de 2, 3 anos atrás era uma Naila magra, com um corpito normal de uma pessoa normal. Só que ela percebeu-se que os olhares masculinos que deem vantagem olham mais para a questão do corpo e tudo mais. E ela está nos Estados Unidos e provavelmente as mulheres menos avantajadas tenham menos solicitações que possam dar vantagem. E em busca de vantagem, ela teria investido um bom dinheiro na alteração física dela. Naila começou já a injetar, fez cirurgias que, quando tais cirurgias foram feitas, eu deixei claro que isto aqui visava viver do seu corpo. E ela está a viver do seu corpo, sim. Se você for ao Instagram da Naila, vai ver ela rebentando o traseiro de tanto abanar para poder alegrar os seus fãs e com certeza tentar alegrar o pessoal que se interessa com este tipo de corpo que ela possui nos dias de hoje. Isso claramente criou uma revolta na comunidade moçambicana porque ela mudou assim do nada e o comportamento dela começou a ser completamente estranho. Ao mesmo tempo que ela ia ficando estranha visualmente, ficava já interessada em ter a guarda da sua filha e foi quando começou-se a lutar para que se pudesse ter a guarda da filha da Naila. No meio desta situação toda, a tal criança da Naila veio de uma relação que houve sem proteção entre a própria Naila e Daigo Boy. E que tal criança de Daigo Boy parece que não vai nem ficar com Daigo porque provavelmente ele não tenha capacidade de ficar com a criança e que quem vai ficar com a criança vai ser a mãe do próprio Daigo. Tanto é que o nome da mãe do Daigo está metido no meio desta cena toda e que por essa mesma razão eu acabo acreditando que Daigo esteja com incapacidade de cuidar da criança dele. Tudo bem, começou a guerra da guarda da criança e a justiça, segundo como ela disse, ela diz que ela não foi julgada, não houve um julgamento como devesse ter havido, porque o tribunal marcou uma data que na tal data, antes de chegar a tal data, houve indisponibilidade pela parte da Naila no seu todo, de tal forma que precisaram informar ao tribunal e o tribunal simplesmente negou e não aceitou. Na verdade, isto é típico dos tribunais aqui. É o que vos falo. Passei por um tribunal de onde eu não saí feliz. Não fui julgado, não fui ouvido, não houve absolutamente nada. Só que eu sigo bem. E a pessoa em questão que esteve envolvida nesta cena toda, por mais que tenha dado vantagem a esse mesmo tribunal, está hoje aonde? E onde eu estou? Tudo bem, eu estou no mesmo lugar de sempre, mas aquele cidadão está onde eu dizia que ele pertencia. Então, não me é estranho que Naila venha dizer que o tribunal não tenha julgado o caso dela. Só sabe que ela perdeu. Perdeu porque entende-se que ela seja pervertida o suficiente para não poder ter capacidade para criar a sua criança. E eu vos digo, é assim. É lógico, quando nós nascemos, nós fazemos crianças, significa que as crianças, elas precisam aprender de nós. Se nós como pais não conseguimos ser referência, é preciso que alguém que saiba montar referências
cuide daquela criança. Por quê? Porque as crianças não crescem, não evoluem em função daquilo que ouvem, evoluem em função daquilo que veem. E em termos de credibilidade visual, Naila não é credível. Naila é pervertida, eu vos digo. E que não fosse ser seguro, sim, ter uma Naila a cuidar de uma criança sob risco de a criança acabar. Por mais que ela vá dizer, isto aqui está errado, minha filha não faz. E a criança poderia acabar caindo em vidas erradas. E esse é provavelmente o medo que se tenha. Eu entendo. Só que há uma coisa aqui. Existem pais e existem progenitores, como se diz por aí, que é pai é quem cuida. Progenitores são aqueles que fazem a criança. Querendo ou não, existe uma conexão meio que para todo o sempre entre essas pessoas. Onde as pessoas, essas tais pessoas, apesar de haver esse tipo de conexão, se relacionam por conveniência. Veja só, para uma criança menor, que é a filha do Daigo Boy nesta fase, entende-se que a Naila não possa cuidar ou não deva cuidar da criança. Mas agora, essa coisa de a Naila ter que ficar distante, não ter acesso à criança, tipo, o que eu entendo é que ela não tenha direito de ser mãe da criança, ok? O que vai acontecer é que a criança já sabe destas coisas, por mais que ela não consiga processar tantas outras coisinhas, a criança já sabe dessas coisas, sabe que ela está no meio desta batalha toda e que não se sabe o que ela está a processar de sentimentos. A coisa que se está a ter medo de se alcançar agora ou de se ter como consequência no caso, que é a criança acabar virando igual à mãe ou virando referência e tudo mais, vai acabar acontecendo de uma forma que provavelmente vai acabar acontecendo de uma forma que essa malta não vai conseguir ver, tipo controlar no caso. Primeiro porque a criança vai crescer. Se eles disserem que a criança vai crescer com todos os direitos, significa que vai levar vida normal de qualquer criança ou de qualquer pessoa que viva nesta sociedade, pelo que vai ter acesso ao celular. E a partir desse mesmo celular, vai começar a ter conversas clandestinas com a mãe. A criança vai crescer, vai fazer os 18 anos, vai começar a ter vida independente. Então, nessa mesma data, pode ser que a criança, à revelia de todo mundo, saia e que corra atrás da sua própria mãe. A não ser que vão cometer o crime de aprisionar a criança e lhe cortarem os seus direitos, lhe montarem pessoas para poderem lhe guarnecer em todos os lados em que ela for. Mas se não fizerem isso e deixarem que ela viva a sua vida de maneira livre, irmãos, eu vos digo, esta criança aqui vai, se ela quiser, se relacionar com a sua mãe. Por quê? Porque aquele é o pai, a outra é a madrasta e aquela é a avó, não é a mãe dela. Por mais que se tente condicionar o jeito dela de pensar, do tipo, não, você não deve de forma alguma, ela vai dizer, é pervertida, já sei filtrar emoções, já sei filtrar isto e tal, eu preciso ter contato com a minha mãe. E ela vai fazer de tudo, ou poderá fazer de tudo, para poder estar com a sua mãe. E quando isso acontecer, aquele plano que eles teriam de travar esta onda pode ser que caia por terra. E nessa mesma época, é bem provável que a criança leve segredos íntimos da família que garantam a sua fortaleza e expor na mãe. E a mãe processar de volta. Porque estas coisas aqui acontecem. Agora ela perdeu. Pode ser que ela processe de volta. Mas a questão aqui, quando ela começar a crescer, eu vos digo, é assim, eu tenho 30 anos. Não dependo dos meus pais. Não preciso dos meus pais. São meus, mas eu tenho minha vida. Ok? Tanto é que a responsabilidade dos meus filhos é minha, vamos lá, até eles morrerem sim, mas por conveniência, se eles não quiserem que eu cuide deles, eles vão dizer, não, para de fazer isso porque isso já está me a incomodar. Eu viajo pouco, falo pouco com os meus pais e por aí vai. Eu quero muito acreditar que a rotina de vida dos demais que existem aí seja essa, não existe esse tanto de conexão e tudo mais. E quando nós crescemos, nós começamos a preferir ter emoções próprias com relação às pessoas que nos disseram para nunca termos contato com elas. Eu olho para mim, olho para aquilo que eu fui quando criança, eu fui proibido de falar com muitas pessoas, que quando comecei a ter vida própria, eu fui atrás dessas pessoas e, por inacreditável que pareça, as pessoas que eram vistas como tóxicas pela minha mãe principalmente, que dizia, não faz isso, não vá para ali, são as pessoas mais incríveis que eu já pude ter, inclusive na minha própria família. Então, estas coisas aqui, irmãos, é preciso que nós entendamos. Você como progenitor, é responsabilidade sua cuidar daquela coisa para poder formar. Mas a partir de quando
a criança cresce, ela leva sua própria vida. Vai ter seu próprio job, vai ter sua própria família, vai ter suas próprias crenças, vai seguir seus próprios caminhos e vai haver divergência. Isso é muito normal. Então, esta situação aqui, eu lamento que Fred tenha precisado se envolver desta forma. O jeito como Fred se envolveu ao ponto de ter que ir em tribunal, servir de testemunha, mandando material ao tribunal, aí, eu sinto vergonha deste comunicador chamado Fred Josias. Se existe uma coisa que eu costumo prezar meu job é meu job. Tanto é que quem se cruza comigo no caminho... E por favor, é assim, irmãos, eu já não me sinto confortável em que vocês peçam foto, curtam job e tudo mais, finjam que não me conhecem se cruzarem-se comigo na rua. Porque há uma tendência, eu vou fazer um outro vídeo daqui a pouco para vos explicar os perigos da fama. A fama é uma merda, a fama é lixo. E esta coisa aqui, para quem não tem essa cena, isso não faz sentido o que eu estou a dizer. Mas no próximo vídeo eu vou gravar vai estrear ainda hoje, o vídeo, no caso, vai estrear ainda hoje, na tarde de hoje. Você vai poder entender o que eu acho que a fama seja. É uma porcaria de verdade. E eu estou a tentar fazer de tudo para me desfamosar e viver minha vida como cidadão. Porque não é bom. Não é bom. Então, o comunicador que Fred precisa entender que o seu trabalho é seu trabalho. A vida pessoal dele é vida pessoal dele. As opiniões como comunicador são opiniões como comunicador. Opiniões como cidadão são opiniões como cidadão. Então, muitos não conseguem separar a vida artística e a vida pessoal. Estou a vos dizer, irmãos, eu consigo fazer essa cena. É um exercício que eu fiz durante muito tempo e a pobreza ajuda muito nesse exercício e tal, que eu consigo fazer essa cena. Eu consigo ser humano e nunca misturar meu trabalho com minha vida pessoal, entendem? E hoje em dia eu estou a fazer de tudo para poder ter o meu momento como pessoa. Então, eu não quero muito misturar os assuntos aqui. Isto aqui é só para te excitar, para eu poder te fazer ejacular no próximo vídeo, onde vou te contar os perigos desta desgraça que é a fama. Então, é triste, mas eu vos digo, nunca mais lutem por causa de criança. Partilhem as cenas. Pode ser que o tribunal diga uma coisa, mas no fim o tribunal não vai mandar nos sentimentos daquela criança. A criança vai decidir onde ela vai querer ficar. Entendeu alguma coisa neste vídeo? Se tiver entendido e aprendido, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Em suma, eu estou a dizer, a vida, nós fazemos uma pessoa que é livre. Fazemos uma pessoa, colocamos no mundo para ela ser livre. Fazer suas relações do jeito que a pessoa acreditar. E nós não devemos de forma alguma obrigar, forçar, insistir aquela pessoa para fazer relações com as pessoas que nós concordamos com elas ou para não fazer com as pessoas que nós discordamos com elas. Entende? Então, é basicamente esse o cerne da questão. Naila, tenha paciência. Você não está boa da cabeça, isso até você mesma sabe. Você não regula, não está a bater. Não está. Anda despida, posta coisas estranhas, coisas vergonhosas e tudo mais, mas você é mãe daquela criança e tenha paciência. Você vai vencer, ok? A justiça, o último martelo que bate é de Deus. Eu, pelo menos, tive a minha justiça. Eu tive. Voltei a recuperar o meu crédito no mercado, o cidadão perdeu do jeito como estava a sugerir e tantas outras coisas vão acontecendo, entende? Então, calma aí, Naila, calma, ok? Apesar de você ser essa coisa tonta que fica relaxada, vai ficar tudo bem. Então, é isso, irmãos. Nós vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.